Bom, olá pessoal, dando início aí a mais uma etapa, né, que é justamente a disciplina de análise e viabilidade de projetos. Gostaria então de oficialmente dar as boas-vindas a todos vocês a mais essa disciplina e como um sinal de boas-vindas aí eu preparei uma apresentação para vocês, justamente para falar um pouco sobre a temática e para vocês terem um pouco de ciência do que vem por aí e assim facilita um pouco o entendimento e também a dinâmica de como a gente tem que se preparar aí para essa disciplina, tá pessoal? Então vamos, deixa eu me apresentar um pouco. Meu nome é Klaus, eu tenho 42 anos, né? Sou casado aí, tenho uma filha de 6 anos e meu perfil profissional nessa jornada aí de 21 anos, essa jornada que eu falo, essa jornada aí de projetos, eu já tive alguns papéis, né? Papéis como gestor de projetos, é o atual papel, inclusive. Já fui gestor de tecnologia, de operações e de negócios, né? Trabalhei em várias organizações, em organizações de grande porte e grandes consultorias, como Capgemini, também organizações no ramo alimentício, como Bunge, Unilever. Trabalhei também em têxtil, como Hering e Karsten. Trabalhei também em projetos de consultoria na Nokia Siemens, na Syngenta, Vale do Rio Doce e também trabalhei em projetos voltados para hipermarcas. Acho que os principais projetos assim de grande porte, principalmente na tecnologia, a parte de implantação de ERP, é, na parte de consultoria, mais pela Capgemini, na parte de centro de serviços compartilhados e a parte de outsourcing. Trabalhei também muito em projetos comerciais, como de omnicanalidade, projetos de e-commerce e também, por a questão da minha certificação Black Belt, trabalhei em muitos projetos de melhoria contínua, né? E aí, inteligência comercial e também projetos de transições, fusões, redução de plantas, etc., que também me ajudaram a ter uma noção um pouco do que é viável, do que não é viável, né? Interessantemente, a minha formação acadêmica, eu comecei como contador, né? Não exatamente contador, eu trabalhei como auditor, e aí acabei me graduando em ciências contábeis, por isso um pouco esse viés contábil e financeiro, mas acabei enveredando para a área de gerenciamento, e muito mais em decorrência da entrada na área de TI, né? E justamente me provocou a fazer essa formação em gerenciamento de projetos pela GV em 2005. Em seguida já busquei a certificação, certificado PMP, também por questões de trabalhar com projetos de melhoria contínua, acabei pegando a certificação Black Belt, também pelo Institute. E, e depois de muito tempo, depois de trabalhar muito no ramo profissional, eu comecei a entrar também mais para o ramo acadêmico, né, como eu já faço hoje como tutor da GV e também professor presencial de gerenciamento e também em temas de administração. Isso me provocou a fazer o mestrado em administração agora em 2017 e sou pesquisador. Bom, falando um pouco sobre os requisitos para a disciplina de viabilidade, né, gente? Acho que a primeira dica aí, né, para a gente ter um pouco de fluidez no entendimento da disciplina, eu sei que a disciplina ela envolve um pouco a questão de matemática financeira, assim, nada muito profundo, tá, gente? A gente vai usar as operações que eu chamo até básicas de matemática financeira, que é justamente a questão de valor futuro, valor presente líquido, que isso faz com que a gente não tenha muita dificuldade de calcular. Mas existe uma necessidade de ter, para facilitar os cálculos, ter HP12C, tá? Aqui eu estou trazendo duas opções, então vocês, para quem não tem HP, para quem já tem, pode usar HP física. Para quem não tem, na própria web, vocês podem acessar esse endereço aqui, que tem uma versão web que é possível acessar HP12C. Ou vocês podem abaixar justamente para os seus celulares a versão para iOS ou a versão para Android, né?
Para isso vocês têm que procurar aí o TOTFIN calculadora e baixar dentro do celular. Tem funcionado, dá o mesmo efeito, tá? Então essa é uma dica que eu passo para vocês. Outra dica, paciência e um pouco de força de vontade em aprender um pouco as noções contábeis e financeiras básicas, né? É a questão que a gente vai entrar um pouco em fluxo de caixa. Fluxo de caixa preconiza um pouco o entendimento de demonstração financeira e a demonstração de resultado. E isso pode, às vezes tem pessoas que têm um pouco de dificuldade em entender um pouco os princípios, mas se vocês lerem o e-book e seguirem um passo a passo e verem principalmente os vídeos do que está sendo reportado, muito provavelmente vocês não vão ter essa dificuldade. Então é só parcimônia e ler todo o conteúdo, tá? Outro ponto, então eu já falo isso um pouco sobre o e-book, né? Sugestão aqui é ler o conteúdo do EAD e depois ler o e-book novamente, o mesmo capítulo, e a cada sugestão de cálculo do EAD, aplicá-lo na prática na 12C ou até fazer o próprio, quando for um cálculo muito simples, fazer na própria calculadora normal ou fazer no papel normal, tá? Justamente para fixar o entendimento. Vocês têm que praticar para fixar. Inclusive, vocês vão perceber que a cada momento de cálculo, vocês vão ter a opção de fazer o cálculo ali na hora no próprio conteúdo e colocar o resultado e entender como foi feito o resultado. Então, justamente para fixar o entendimento. Então, façam isso, não percam essa oportunidade, tá? E por fim, os últimos dois pontos é participar das discussões da sala de aula, né, pessoal? Então, a nota de participação ela está muito voltada a eu conseguir visualizar o quanto vocês estão participando do conteúdo, tá? E para participar do conteúdo eu vou colocar discussões, a gente vai colocar exercícios para fixar melhor a questão, a gente vai fazer comentários do dia a dia para a gente justamente entender um pouco a visão de vocês sobre o que está sendo tratado. E essa troca, e porque uma dúvida de uma pessoa pode ser a solução de outra, né? Então essa troca ela é muito importante. Eu espero que vocês participem porque acho que é importante que todos conversem a respeito. Um outro ponto é a opção de vocês, tá? Eu recomendo, por conta de alguma dificuldade ou outra, que um colega que pareça ter mais conhecimento, porque vocês já se conhecem, ajude um outro colega se for necessário. E vocês criam até grupo de estudo, e aí vocês podem usar as ferramentas que vocês conhecem que são free no mercado, o próprio Skype, o próprio Appear, então, que é da Google, para poder fazer essas reuniões e vocês trocarem experiências. Então, vocês fiquem à vontade, tá? Pois bem, falando um pouco então da disciplina, o que está por vir, o que é a viabilidade em si, o que vocês vão aprender, né? Bom, pois bem, primeiro módulo, noções básicas de matemática financeira. Então, tudo isso que eu já falei para vocês, vocês efetivamente vão ter que usar HP12C. Claro que tem alguns cálculos ali no início, como juros simples, juros compostos, que é possível fazer digamos assim, no cálculo normal, na folha de papel. E se vocês querem fazer, façam, porque vocês vão aprender com isso, obviamente. Mas dali para frente, com cálculos um pouco, digamos, mais complexos, a gente não quer que ninguém seja aqui um puro matemático, né? Então, para isso tem HP12C para facilitar. E para isso também eu compartilhei com vocês onde vocês podem achar HP12C para que tenham acesso, tá? Conforme o slide inicial. Então, esse primeiro módulo está mais focado em passar noções dos itens importantes da matemática financeira para cálculo de viabilidade de projetos, que tem aí juros simples, compostos, VPL, valor futuro, prestações, perpetuidades e séries não uniformes e taxas de juros, tá? Então isso é o módulo 1. Módulo 2, elaborar fluxo de caixa. Aqui um entendimento um pouco mais contábil, né? Só que assim, não se preocupem, se vocês lerem o e-book, o entendimento que tem no e-book com mais o conteúdo online, vocês vão conseguir ter um bom entendimento do que se pede como DRE. E na verdade, o fluxo de caixa nada mais é que entrada de receitas e despesas e um resultado no final que pode ser positivo e negativo, né? E é necessário isso para justamente no tempo a gente poder analisar quais são as grandes entradas e quais são as saídas, ou seja, o que a gente vai ter como receita, o nosso capital inicial, receita e nossa despesa, né? Terceiro módulo fala de técnicas de análise de projetos,
as técnicas determinísticas, né? E tem como intuito, quer dizer, a partir de um resultado do fluxo de caixa normal, ter uma ideia de payback simples, payback descontado, quer dizer, colocar aí uma taxa de retorno, uma taxa de atratividade no intuito de calcular e entender a valor presente se esse projeto é viável ou não é, dando depois um contexto de perpetuidade, né? Por fim, o quarto módulo, que fala sobre, uma vez o projeto sendo saudável, esse capital inicial de aporte do projeto, o que é melhor do ponto de vista financeiro? Usar capital próprio, que é o capital da própria empresa, que é o capital dos acionistas, né? Ou de terceiros, ou até mesmo misto, né? Entender aí o conceito de break-even, quer dizer, de ponto de equilíbrio, entender, pode ser que seja melhor um ponto de equilíbrio. Muitas vezes os acionistas eles têm um comportamento, nas ações depende muito do comportamento, né? Que eles, na atual conjuntura da empresa, eles querem ganhar um percentual de atratividade, um percentual médio que o mercado subsidia de forma mais salutar. Então é melhor a empresa se alavancar do que remunerar o acionista. Então isso é tudo uma questão de negociação, né? Então esse é o quarto módulo. Já o quinto módulo, apesar que fala da análise de risco econômica. Então, apesar da gente chegar até o fim com fluxo de caixa, refletirmos esse fluxo de caixa no tempo, fazermos toda a análise financeira sobre a necessidade de recursos próprios ou de terceiros e até mesmo entender se tem um conceito se tem perpetuidade nesse benefício ou não num determinado tempo. Apesar disso tudo, a gente trabalha com um nível grande de incerteza em todo o projeto. Então, é importante classificar também novos cenários. Então, é importante a gente chegar talvez com cenários financeiros de pessimista, otimista e mais provável, no sentido de a gente entender o que é realmente, quais são as opções reais que a gente tem no sentido de ter algum retorno. Para justamente chegar para o acionista assim, no pior dos cenários, a gente empata ou a gente recupera o dinheiro lá na frente. No melhor dos cenários, a gente ganha muito dinheiro. E no mais provável, a gente fica no meio termo, né? Porque assim, o acionista também tem que entender que tem um certo risco, né? E qual o efeito desse risco. Então esse é o intuito do quinto módulo. E o sexto módulo, ele é a nossa atividade. Então já de cara eu falo o seguinte, usem a matriz de atividade, tá, pessoal? Usem a matriz de atividade que está lá, disponível. É importante porque ela tem um formato de consultoria, você vai ter que dar um parecer. Se você tiver qualquer tabela que é do Excel, qualquer cálculo, copie o resultado da tabela lá para dentro, tenta fazer uma formalização, porque o objetivo é um estudo de caso que tem o objetivo de resolver um problema para a empresa, né? E a dúvida da empresa é se a resolução desse problema é viável ou não é no ponto de vista de projeto, né? E já vou avisando, vai ter que fazer fluxo de caixa, então por isso que é bom ter uma profundidade um pouco no conteúdo para entender essa questão. Vai ter que fazer análise financeira, então nada muito complexo, mas vai ter que fazer alguma análise. E vai ter que fazer contas, então tem conta aí que vai ter que fazer, né? Então HP ou o próprio Excel, e vai ter que dar o seu parecer, tá? Então um parecer consultivo do que recomenda fazer ou não. Então, gente, não se preocupe, nada muito complexo, mas tem que ter um entendimento do módulo por módulo do conteúdo que vai construindo à medida que vai tomando conhecimento, justamente para conseguir fazer a atividade, tá, pessoal? Então, isso que eu queria falar para vocês. Conto muito com a ajuda de vocês no sentido de ter uma, uma recorrência no acesso, para que haja entendimento do conteúdo e também peço para vocês compartilharem conhecimento na sala, né? Eu falo novamente sobre isso, eu acho muito importante. E, vocês querem fazer alguma coisa em Excel, querem fazer alguma conta, alguma coisa e compartilhar entre vocês podem compartilhar sem problema em sala de aula, tá? Um pode ajudar o outro, acho que esse é o intuito. Às vezes tem pessoas que têm mais conhecimento, mais facilidade no Excel, um vai ajudar o outro, né?
Tá bom, gente? Então é isso. Então, por favor, tomem conhecimento disso tudo. Desejo para vocês boa semana, um bom estudo e qualquer dúvida contem comigo, pode compartilhar aí na sala que eu vou estar respondendo, tá, pessoal? Obrigado, até mais. Bom, gente, é isso. Obrigado. Boa semana de estudos. Espero que vocês tenham gostado dessa abertura aí e sucesso para todo mundo. Até mais, pessoal.